Mãe pede em casamento o parceiro de caso com quem ela traiu meu pai antes do divórcio no dia do meu casamento, pensando que todos ficariam felizes por ela e fariam meu pai se arrepender de ter se divorciado dela. O dia do meu casamento virou um circo descontrolado, cortesia da minha mãe. A consequência foi nada menos que o karma fazendo seu melhor trabalho. Uma pequena história de fundo para preparar o cenário. Meus pais foram casados por 25 anos antes de se divorciarem há 3 anos. Quando criança, meu pai era do tipo firme e trabalhador. Ele tinha um emprego bem pago em engenharia e estava sempre lá para mim e meus irmãos. Minha mãe era mais uma borboleta social que amava os holofotes. Era toda sobre aparências, dando festas, acompanhando tendências e garantindo que todos soubessem o quão perfeita nossa família era. As rachaduras no casamento deles ficaram claras quando eu estava na faculdade. Minha mãe começou a passar mais tempo com os amigos, e meu pai começou a ficar no trabalho até mais tarde. Era como assistir duas pessoas se afastando. Mas a bomba veio quando o caso da minha mãe veio à tona. Ela estava saindo com um colega chamado Ricardo. Ela tentou manter isso em segredo, mas uma das amigas dela contou tudo para meu pai. Depois de alguma investigação, ele a confrontou, e ela nem negou. Ela o chamou de chato e disse que merecia mais emoção. Eles se separaram logo depois. O divórcio foi confuso, para dizer o mínimo. Minha mãe lutou com unhas e dentes por dinheiro. O que ela não percebeu foi que meu pai havia consultado um bom advogado desde o início. Como minha mãe era culpada e meu pai era o ganha-pão principal, o tribunal não viu com bons olhos suas exigências. Ela saiu com muito menos do que esperava. Ela tem sido amarga sobre isso desde então. Depois do divórcio, minha mãe ficou desequilibrada. Ela passou por essa estranha crise de meia-idade, postando citações dignas de vergonha sobre ser uma rainha independente, enquanto também reclamava constantemente sobre o quão difícil a vida era agora. Ela se apoiava muito em meus irmãos e em mim, nos culpando sobre como não estávamos lá o suficiente para ela. Enquanto isso, Ricardo se tornou uma presença regular na vida dela. Ele não era horrível, mas sempre me pareceu um pouco oportunista. Ele era mais novo que minha mãe, chamativo e parecia mais interessado nos jantares e viagens grátis que ela financiava do que nela. Meus irmãos e eu mantivemos uma distância educada de ambos. Avançando para o meu casamento. Eu estava me casando com meu namorado de longa data, alguém que meu pai absolutamente adora. Ele sempre apoiou nosso relacionamento, enquanto minha mãe foi morna, na melhor das hipóteses. Acho que ela se ressentia de eu estar mais próximo do meu pai, especialmente depois do divórcio. Meu pai e sua namorada, Lisa, foram convidados, e minha mãe também. Eu não tinha muita certeza sobre convidar minha mãe e pensei muito, mas no final, achei que seria melhor manter o grande erro. O casamento em si foi perfeito no começo. O local era lindo, meu noivo estava incrível, e a cerimônia ocorreu sem problemas. Meu pai me acompanhou até o altar, e eu pude ver o quão orgulhoso ele estava. Isso significou o mundo para mim. Minha mãe, por outro lado, parecia estar ansiosa por atenção. Ela usava um vestido vermelho brilhante e continuou tentando se posicionar em todas as fotos. Houve também um momento estranho durante as fotos de família quando ela tentou empurrar Lisa para fora de uma foto. Lisa, sendo a pessoa graciosa que é, apenas se afastou com um sorriso, mas a tensão era grande. Então veio a recepção. Eu deveria ter percebido que algo estava acontecendo quando minha mãe e Ricardo chegaram atrasados, de braços dados. Ela nem tinha me dito que o levaria. Ela fez um grande show ao apresentar ele a todos. Foi vergonhoso, mas ignorei. Eu estava muito ocupado aproveitando a noite para deixar que suas palhaçadas a estragassem. Mas então veio o corte do bolo. Minha mãe decidiu que esse era o momento perfeito para pegar o microfone e fazer um discurso. No começo, era o discurso de sempre sobre o quanto ela estava orgulhosa de mim. Então ela saiu do roteiro. Começou a falar sobre segundas chances e como o amor pode te encontrar quando você menos espera. Ela chamou Ricardo para frente, se ajoelhou e pediu ele em casamento, no meu casamento. Na frente de todos os nossos amigos e familiares. O silêncio era ensurdecedor. Você podia ouvir um alfinete cair.
O rosto do meu pai era uma mistura de choque e talvez pena. Ricardo parecia querer derreter no chão. Minhas madrinhas estavam trocando olhares horrorizados. E eu estava absolutamente envergonhado, eu queria me esconder debaixo da mesa. Mas o karma, como dizem, trabalha rápido. O que minha mãe não sabia era que seu plano cuidadosamente elaborado estava prestes a sair pela culatra espetacularmente. Ricardo, visivelmente desconfortável e pego de surpresa, a rejeitou na frente de todos. Suas palavras exatas, que ouvi depois de vários convidados, foram algo como: "Este não é o momento ou lugar certo, e não acho que foi isso que discutimos." Basicamente, ele a humilhou publicamente da mesma forma que ela estava tentando humilhar meu pai e fazer do meu casamento um espetáculo. O resultado foi imediato. Os convidados estavam sussurrando, alguns pareciam chocados, outros claramente desconfortáveis. Minha nova sogra estava me dando olhares simpáticos, enquanto meu pai estava sentado ali, notavelmente composto. Minha mãe, no entanto, parecia que queria gritar, chorar e desaparecer de uma vez. Mal sabia minha mãe que seu momento dramático estava prestes a custar a ela tudo o que ela estava planejando e esperando. Aparentemente, alguém no casamento fez um vídeo de tudo e enviou para sua tia rica. Agora, é aqui que fica interessante. Por muito tempo, todos nós sabíamos que minha mãe herdaria tudo dessa tia, que não tinha filhos. E deixa eu te contar, a tia dela é super rica. Ela mora em uma propriedade enorme, tem uma coleção de carros antigos e tem investimentos que provavelmente financiariam uma cidade. Minha mãe estava contando com essa herança para manter seu estilo de vida e ostentava na cara do meu pai. Mas quando sua tia viu o vídeo, ela ficou lívida. Essa tia é da velha escola, valoriza a família, lealdade e decoro acima de tudo. Ela viu as palhaçadas da minha mãe no casamento como a traição máxima desses valores. Não demorou muito para que ela mudasse seu testamento e removesse a mãe completamente dele. Enquanto isso, minha mãe está em modo de colapso total. Ela está me ligando sem parar, implorando para que eu resolva isso com a tia dela. Ela acha que eu posso magicamente desfazer o dano e convencer sua tia a mudar de ideia. Eu disse a ela que não era problema meu e que talvez ela devesse ter pensado nas consequências antes de sequestrar meu casamento. Isso não foi bem recebido. Ela tem postado coisas vagas, passivo-agressivas no Facebook sobre ter sido traída pelos próprios filhos e como a família deve sempre ficar unida. É honestamente exaustivo. Estou apenas tentando seguir em frente e aproveitar ser recém-casado, mas o drama continua me puxando de volta. A última viagem de culpa da minha mãe é que eu falei como filho dela por não apoiar ela. Ela até teve a audácia de dizer que se meu casamento acabar, eu vou me arrepender de não ter ficado ao lado dela. É como se ela estivesse tentando me arrastar para o caos dela. Atualização 1. Eu decidi me distanciar da mamãe. Não foi só pela minha sanidade, mas também porque acredito genuinamente que ela precisa aprender a lidar com as consequências de suas ações. Infelizmente, ela não parece ver dessa forma. Uma das minhas irmãs, a filha do meio da família, conseguiu de alguma forma manter contato com a mãe durante tudo isso. Ela é terapeuta, o que provavelmente explica por que ela é a mais calma e equilibrada de todos nós. Enquanto o resto de nós manteve distância principalmente para nossa própria sanidade, ela escolheu permanecer envolvida, pelo menos até certo ponto. Ela acredita que a mãe está lutando emocionalmente e mentalmente e poderia realmente usar ajuda profissional. Honestamente, admiro sua paciência e compaixão. Não sei como ela consegue. Por meio dela, temos recebido atualizações sobre como as coisas estão indo para a mãe, e não está parecendo nada bom. Parece que as coisas foram de mal a pior. O drama com Ricardo não causou problema apenas na vida pessoal dela, agora está se espalhando para a vida profissional também. Aparentemente, o relacionamento deles se tornou fofoca no trabalho. As pessoas descobriram sobre o romance deles, e vamos apenas dizer que não foi bem recebido. Acontece que a empresa deles tem uma política muito rigorosa de não namorar, especialmente quando se trata de relacionamentos entre gerentes e subordinados. E, como você provavelmente já deve ter adivinhado, a minha mãe é a gerente do Ricardo. Pelo que minha irmã nos contou, ela já recebeu uma advertência formal. E não foi apenas um aviso gentil.
Eles expuseram as consequências se as coisas não melhorassem, e perder o emprego dela era uma das consequências. É aqui que as coisas ficam ainda mais complicadas. Minha mãe tem lutado financeiramente desde o divórcio do meu pai. Perder o emprego seria um desastre completo para ela. Ela está se virando, tentando manter seu estilo de vida, e digamos que suas economias provavelmente estão acabando a essa altura. Falando em Ricardo, ele desapareceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Ele deu um bolo na minha mãe e nenhum de nós está surpreso. Minha mãe está agindo como se essa fosse a traição mais chocante da história da humanidade. Ela tem reclamado sem parar com minha irmã sobre como Ricardo a usou. Pelo que conseguimos juntar, Ricardo provavelmente percebeu que tinha se metido em uma enrascada. O drama, a estranheza no trabalho, a proposta pública, é muita coisa para lidar, e Ricardo não me parece exatamente o tipo de pessoa que fica por perto de problema. Meus irmãos e eu estamos convencidos de que ele a bloqueou porque, de acordo com minha irmã, ela tem tentado obsessivamente entrar em contato com ele. Ela ligou e até mandou mensagem. E em vez de dar um passo para trás e refletir, ela está dobrando sua narrativa de vítima, como sempre faz. Aparentemente, na mente dela, todos nós deveríamos estar nos unindo em torno dela para ajudar ela nesses tempos difíceis. Ela tem dito a minha irmã que somos ingratos e desleais por não apoiar ela do jeito que ela espera. Minha irmã tentou argumentar com ela. Ela explicou quão dolorosas foram as ações da minha mãe e como elas ofuscaram o que deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida. Mas ela não ouviu uma única palavra. Em vez disso, ela descartou tudo, dizendo que eu era muito sensível e que eu deveria ter me sentido honrado em dividir os holofotes com ela. A ginástica mental necessária para justificar o comportamento dela é realmente de outro nível. Fiquei tão envergonhado depois de tudo o que aconteceu, mas minha sogra me chamou de lado e me tranquilizou. Ela disse que às vezes, você só tem que aceitar que a família vem com bagagem, e isso não é um reflexo de mim ou do meu caráter. Suas palavras foram tão reconfortantes, e sou incrivelmente grato por ter um sistema de apoio tão gentil e compreensivo. Minha esposa também tem sido incrível, me lembrando constantemente que isso é apenas um obstáculo na estrada e que não devo deixar que isso ofusque nossa felicidade. Amanhã, estamos partindo para nossa lua de mel e, honestamente, mal posso esperar para me afastar de todo esse drama. Mesmo que seja apenas por uma semana. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar! Atualização 2. Já faz 2 dias que voltei da minha lua de mel, e vocês não vão acreditar quando eu contar tudo o que aconteceu. Achei que as coisas estavam se acalmando depois do drama que minha mãe causou, mas, aparentemente, o caos ainda não tinha acabado comigo. No dia em que voltamos, eu estava desempacotando, tentando me preparar mentalmente para voltar à vida normal quando recebi uma ligação da tia da minha mãe, com quem minha mãe estava contando para sua grande herança. No começo, eu nem sabia o que fazer com isso. Ela me pediu para ir lá no dia seguinte, dizendo que todos os meus irmãos, pai e mãe também estariam lá. Eu honestamente hesitei. A última coisa que eu queria era estar na mesma sala que a minha mãe depois de tudo o que aconteceu. O drama, a traição, toda a confusão, parecia demais. Mas a tia dela insistiu, dizendo que era muito importante e que eu precisava estar lá. Depois de algumas idas e vindas, concordei relutantemente. Então, no dia seguinte, apareci na casa da tia dela. Minha mãe já estava lá, andando de um lado para o outro na sala de estar, resmungando para si mesma. Ela parecia uma bomba prestes a explodir, e eu não tinha certeza se eu estava mais nervoso ou apenas exausto com a ideia de lidar com ela. Ela estava falando sem parar sobre traição, sobre como éramos todos ingratos e como ninguém realmente se importava com ela. Honestamente, era um pouco desconfortável, e imaginei que seria melhor apenas manter distância e não me envolver. Então meu pai entrou, e eu juro, foi como se alguém tivesse apertado um interruptor. O volume da minha mãe dobrou instantaneamente, e ela começou a fazer comentários sarcásticos. Ela tinha algo a dizer sobre todo mundo.
Ouvi ela nos chamar de sanguessugas, traidores e ingratos ao mesmo tempo, como se ela fosse a injustiçada. Era honestamente selvagem. Eu não conseguia nem processar como ela estava distorcendo tudo para fazer parecer que éramos nós que estávamos causando todos os problemas. Mas aqui está a questão: a tia dela não estava aceitando. Ela é uma das poucas pessoas que não tem medo de enfrentar a minha mãe, e honestamente, ver ela fazer isso foi um pouco satisfatório. Ela calou a mãe bem rápido, dizendo para ela parar de fazer cena e apenas sentar. Eu podia dizer que minha mãe não gostou, mas naquele momento, ela não teve escolha a não ser ouvir. Quando estávamos todos sentados, a tia dela finalmente chegou ao motivo pelo qual ela nos chamou. Ela disse que estava pensando muito sobre o que fazer com sua propriedade, e eu quase pude ver a mãe se animar naquele momento. Ela provavelmente estava pensando que sua tia tinha esquecido de tudo e estava prestes a anunciar que herdaria toda a propriedade, ou pelo menos uma parte significativa dela. Era como se ela achasse que tudo voltaria a ser como ela imaginou, mas infelizmente para ela, as coisas não iriam sair como ela planejou. Mas então, sua tia soltou a bomba. Ela disse que tinha planejado originalmente deixar a maior parte de sua riqueza para minha mãe, o que honestamente não era surpreendente. Mas depois de tudo o que aconteceu recentemente, o fiasco do casamento, seu comportamento em relação a todos nós e o drama em torno de Ricardo, ficou claro para sua tia que essa não era mais a escolha certa. Então, em vez de dar tudo para a mãe, ela anunciou que a herança seria dividida igualmente entre todos nós, os 5 filhos. Isso mesmo, 5 partes iguais, a serem distribuídas após sua morte. No momento em que sua tia disse isso, a sala ficou completamente silenciosa. Acho que ninguém estava preparado para isso. O rosto da minha mãe era algo que nunca vou esquecer. Primeiro, foi um choque completo. Ela não conseguia processar o que acabará de ouvir. Era como se seu cérebro não conseguisse acompanhar a realidade do que estava acontecendo. E então, rapidamente mudou para a raiva. Seus olhos se estreitaram, seus punhos cerraram, e eu pude ver seu corpo inteiro ficar tenso. Eu sabia que estava chegando a explosão. Ela perdeu completamente o controle. Ela começou a acusar sua tia de ser manipulada por nós. Ela alegou que todos nós fazíamos parte de algum esquema para tomar o que era dela por direito. Ela não conseguia compreender que suas ações a levaram a esse momento, então, em vez de assumir a responsabilidade, ela atacou. Ela disse que todos nós estávamos conspirando para fazer ela acabar pobre sozinha, e que queríamos ver ela fracassar. Era honestamente ridículo. Ela não tinha autoconsciência nenhuma. Ela começou a gritar com a tia, dizendo que depois de tudo que ela tinha feito por ela ao longo dos anos, ela lhe devia isso. Sua tia estava completamente imperturbável. Ela apenas ficou calma, provavelmente mais calma do que qualquer um de nós poderia ter ficado naquela situação. Ela simplesmente disse que essa decisão é final, e não se entreteve mais com o drama da mãe. Era como se ela tivesse feito as pazes com a situação, e não houvesse mais discussão sobre isso. Mas é claro que a mãe não estava pronta para aceitar isso. Naquele momento, ficou dolorosamente claro que ficar mais tempo só pioraria a situação. Meus irmãos e eu trocamos olhares, e todos concordamos que era hora de ir embora. Meu pai foi conosco. O que realmente me impressionou foi como a mãe se voltou contra todos nós, até mesmo minha irmã, que estava tentando ajudar ela o tempo todo. Minha irmã terapeuta foi a única que manteve algum tipo de relacionamento com a mãe, e até ela foi acusada de fazer parte de algum plano elaborado para destruir ela. Foi ultrajante de partir o coração ao mesmo tempo. Minha irmã pareceu genuinamente magoada, e acho que essa pode ser a gota d'água para ela. Não há culpa se ela decidir cortar laços completamente. Por enquanto, estamos todos apenas tentando voltar às nossas vidas normais e deixar essa bagunça para trás. Estou me concentrando no trabalho, passando tempo com meu marido e tentando reconstruir a sensação de paz que está faltando desde o casamento. Meus irmãos estão fazendo o mesmo, embora tenhamos mantido contato com mais frequência do que o normal para nos apoiarmos. Atualização 3. Acho que esta pode ser minha atualização final. Depois do caos que se desenrolou na casa da tia da minha mãe, as coisas ficaram assustadoramente silenciosas.
Por um breve momento, pensei, talvez ela esteja finalmente tirando um tempo para refletir. Talvez ela tenha percebido as consequências de suas ações e esteja trabalhando em si mesma. Acontece que ela estava apenas se reagrupando e esperando seu próximo movimento. Dessa vez foi minha irmã que me procurou, a terapeuta. Ela sempre foi a pessoa que deu à mãe o benefício da dúvida, apesar de tudo. Ela é paciente, gentil e, de alguma forma, ainda consegue ver o lado bom das pessoas. Mas até ela ficou surpresa quando a mãe ligou para ela do nada. Ela tinha sido demitida. Sim, depois de meses mal conseguindo manter o emprego, ela finalmente conseguiu cruzar a linha. Aqui está o que aconteceu. Ricardo, o homem com quem ela teve um caso, conseguiu um novo emprego em outra empresa. Bom para ele, eu acho. Ele voltou ao escritório uma última vez para pegar suas coisas, e a mãe decidiu que esse era o momento dela de confrontar ele, no escritório. Pelo que minha irmã conseguiu juntar, minha mãe fez uma cena tão grande que o RH teve que intervir. Não sei exatamente o que ela disse, mas o que quer que tenha sido, foi o suficiente para selar seu destino. Ela foi escoltada para fora do prédio e, alguns dias depois, sua demissão foi oficializada. É chocante, mas também não é. Ela sabia que a empresa tinha uma política rígida de não namorar, e já tinha sido avisada várias vezes sobre seu comportamento. Mas em vez de jogar pelo seguro, ela deixou suas emoções tomarem conta dela e jogou seu emprego fora. Ricardo já saiu de lá e provavelmente está seguindo em frente com sua vida, sem perdas. A mãe, por outro lado, ficou sem emprego e sem renda. Em vez de assumir o que fez, ela pediu ajuda à minha irmã. No começo, minha irmã hesitou em se envolver, o que diz muito porque ela geralmente é quem se apresenta. Mas a mãe não pediu ajuda exatamente de forma gentil. Em vez disso, ela tentou suas táticas habituais de culpa. Coisas como, eu sempre estive lá para você. É um comportamento clássico de mãe, e não atinge do jeito que ela pensa que atinge. Quando a culpa não funciona, a mãe muda de estratégia. Ela disse à minha irmã que até se desculparia comigo se fosse preciso para consertar as coisas. Minha irmã disse que era óbvio desde o início que essa não era uma oferta genuína, era apenas outra tática de manipulação para conseguir o que ela queria. Ainda assim, minha irmã decidiu ajudar do seu próprio jeito. Ela disse à mãe que lhe emprestaria algum dinheiro para ajudar ela a se reerguer. Mas é só isso. Sem reavivamento emocional, sem telefonemas semanais e sem fingir que está tudo bem. Ela deixou bem claro que isso era algo único e que ela estava fazendo isso porque sentia que era sua responsabilidade como filha, não porque ela queria qualquer tipo de relacionamento com a mãe. Honestamente, estou muito orgulhosa dela por estabelecer esses limites. Não é fácil, especialmente quando você está lidando com alguém como nossa mãe, que tem um talento especial para explorar a gentileza das pessoas. Depois da conversa, recebi uma mensagem da minha mãe. Era um pedido de desculpas. Era mais como um vago reconhecimento de que ela havia cometido erros e esperava que pudéssemos seguir em frente como uma família. Não houve menção ao que aconteceu no casamento. Parecia vazio, como se ela estivesse marcando uma caixa em vez de realmente tentar fazer as pazes. Não respondi, honestamente, acho que não responderei. Passei muito da minha vida tentando navegar no drama dela e me proteger da toxicidade dela. Toda essa experiência me mostrou que não tem problema estabelecer limites e priorizar meu próprio bem-estar. Não devo um relacionamento a ela só porque ela é minha mãe. Quanto ao resto de nós, estamos todos avançando em nossos próprios caminhos. Meus irmãos e eu estamos mais próximos do que nunca, o que provavelmente é o único lado bom de tudo isso. Minha esposa tem sido minha rocha em tudo, e sua família também tem me apoiado incrivelmente. Me sinto tão sortudo por ter eles ao meu lado. A mãe, por outro lado, queimou quase todas as pontes que tinha. Ela alienou os próprios filhos, a tia e até os antigos colegas. É triste, mas também é o resultado de suas próprias escolhas. Neste ponto, cabe a ela decidir se quer mudar. Mas quanto a mim, cansei de esperar que ela se torne a mãe que eu precisava que ela fosse. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like,
se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!